Aqui a Suzimara mandou. Gostaria de saber como é a atuação das mulheres ou esposas no Rotary, se a estrutura é semelhante à maçonaria ou não. Olha só que pergunta interessante. Então, mulheres podem participar do Rotary, né? Tem clube só de mulheres, e às vezes as mulheres preferem só trabalhar entre elas. E vou dizer, mulheres põem a mão na massa muito mais que os homens, né? Isso é um fato, não adianta. É um fato. Até nas lojas. Até nas lojas. Vamos botar, as mulheres têm muito mais disposição, por exemplo, de cozinhar. Então vamos fazer um jantar para arrecadar dinheiro. As mulheres vão lá, vão botar a mão na massa, vão organizar as mesas, vamos fazer todo o cronograma, vamos convidar as amigas. Então a coisa funciona muito mais, né, com mulheres. Então existe uma interatividade muito maior, né? Além disso, antes, quando mulheres não podiam entrar no Rotary, há alguns bons anos atrás, tá? Existia e ainda existe a Casa da Amizade. A Casa da Amizade foi feita para mulheres de rotarianos que não podiam estar dentro de clubes. Tá? Como antigamente também, eram muito mais pessoas com idade, então acima de 35 anos, normalmente um rotariano, né? Então as mulheres também tinham mais idade e automaticamente hoje, né, a Casa das Mulheres, ela basicamente é uma casa de senhoras. E mulheres realmente mais jovens estão dentro de Rotary Clubs e lá dentro elas fazem um monte de coisa, fazem cozinha junto, aprendem crochê, bom, coisa de mulheres de idade, basicamente, né? E acabam fazendo coisas também para ser vendidas para arrecadar dinheiro. Perfeito. E dentro dos clubes exercem cargos de liderança, estão lá de sempre 100% ativas. Não há hoje não há mais essa distinção, então. Não. Aqui o João Vitor Marcon e o Hélio também mandaram duas perguntas. Eu vou ler as perguntas aqui rapidinho e eu vou aproveitar essas duas perguntas para emendar mais uma aqui do nosso roteiro. O João Vitor fala assim: explica um pouquinho sobre o programa End Polio Now e o impacto que causou no mundo. O Hélio Figueiredo mandou: o Rotary ainda promove a vacinação anti-poliomielite? E eu vou aproveitar essas duas perguntas, vou juntar elas para falar justamente sobre isso. Eu também já sabia um pouquinho sobre essa questão do envolvimento do Rotary com a polio, foi realmente algo bastante marcante. E eu queria saber se, além desse programa, se existe um carro-chefe. Não, a gente vai atacar esse problema, ou se isso depende de clube para clube, isso é algo mais descentralizado. Qual do Se pode se dizer que hoje tem um dos carros-chefes do Rotary é o End Polio Now, então ele não só causou como causa, ele está ali a todo vapor. Então todos os anos tem diversas campanhas de arrecadação no combate à polio. Uma coisa que o nosso distrito fez foi ter arrecadação nas posses dos presidentes. Então, por exemplo, a nossa posse nesse ano reverteu mais de 1.300 vacinas. Então, tudo isso acontece justamente por toda aquela questão da Fundação Rotária, de ser uma instituição que chega a 100% na ponta, tem uma parceria muito forte com a instituição Gates. Então, o End Polio Now, ele é um movimento rotário que recolhe essas doações e ela é dobrada pelo Instituto Gates. Então, cada dólar doado por um rotariano ou por uma pessoa para o Rotary é dobrado pelo Instituto Gates, tendo um impacto gigantesco, né? E, basicamente, hoje, como o Alisson comentou antes, grande parte das vacinas adquiridas no combate à polio vem por meio do Rotary. E essa situação é Rotary Internacional, tá? Então, o Rotary Internacional, ele tem como causa hoje bem principal a poliomielite, né? Para realmente não deixar se desenvolver em lugar nenhum mais a polio. Então, quando se vê que realmente está ativando de novo, que nem aconteceu agora aqui no Brasil, na América Latina, em geral, eles vêm com peso total para apoiar, né? Até como o Lance falou, a instituição Bill Gates, ela é majoritária hoje, até em doação, hoje para o Rotary, né? Que eles dão dólar a cada dólar que que os rotarianos doam, né? Então, se os rotarianos doam para o fundo, porque o fundo rotário, ele é dividido em 3 partes, tá? Tu pode doar somente para vacina, tu pode doar pro fundo que vai ser para operações diversas, né? E pro fundo emergencial, que é para desastres, para alguma coisa que realmente de muita emergência, tá? Então tem esses 3 fundos, você escolhe qual que você quer doar,
e você pode deixar lá doações mensais, enfim. Tá? Só que cada clube tem seus projetos. Que daí, por exemplo, o Porto Alegre, hoje a gente... O nosso é o Central, tá? É o primeiro Rotary do Rio Grande do Sul até, tá? Primeiro do estado do Sul geral, né? Então, de Santa Catarina, a gente é o 9º do país, né? A gente foi fundado por um Rotary de Montevidéu, aqui do Uruguai. Então, a gente começou a trabalhar Porto Alegre inteiro, até mesmo o estado. Fizemos muitas coisas por aqui. Grandes nomes até das ruas de Porto Alegre são de rotarianos, né? E então cada clube tem a sua ação primária. O que nós vemos hoje? O que mais necessita hoje em Porto Alegre em geral? E tem cada clube aqui, somos 14 no total em Porto Alegre, cada está numa região de Porto Alegre, então cada assiste a sua localidade, o seu bairro, né? Então se vê muito mais um bairro, muito mais uma questão para conseguir sanar, porque é aquela coisa também que eu imagino, né? Não adianta a gente pulverizar muito e não resolver nada. Então, às vezes, nós, como Rotary Clube de Porto Alegre, eu prefiro até me juntar com outro clube que já está numa ação específica da comunidade dele para a gente conseguir sanar o máximo possível, né? E não voltar a ter aquilo de novo. Certo. E precisa resolver o problema, né? Essas ações que vocês desenvolvem, no caso, existe uma periodicidade obrigatória? Ou não? É algo... Beleza, vamos atacar um projeto emergencial e um projeto paralelo ao mesmo tempo? Como que funcionam essas questões? Pode ser tanto um quanto o outro, tá? Daí vai depender de cada clube. A gente não tem um período específico, é o período necessário. A gente tem 2 instituições que a gente auxilia hoje, tá? E eu escolhi como presidente dar uma continuidade de continuar atendendo crianças, né? Então, tudo que é instituição hoje que a gente tem uma creche que a gente atende e uma instituição que é a casa de acolhida, que são crianças, tá? E perdem a guarda do pai e da mãe, ou por causa de drogas, ou porque são maltratadas, né? Então, que o juiz tira da guarda, vão para essa casa, né? E essa casa recebe um subsídio muito baixo da prefeitura. Então, ela vive de auxílios. Então, a gente dá muito subsídio para eles e para essa creche. Então, hoje, a gente pega basicamente 50% dos nossos esforços e já põe ali dentro. Por quê? Porque é um mantimento contínuo, não acaba nunca. São jovens que começam desde os mês de idade até 18 anos, né? Que é a parte que ele vive a fase adulta e precisa sair da casa. Alguns ficam até uns anos depois porque não conseguiram trabalho, né? Então, a gente atinge tudo que é tipo de pessoas ali. Então tem essa causa que é contínua, né? Que é uma manutenção, que a gente continua auxiliando, e tem algumas que são específicas, às vezes vai durar uma semana, que vai ser uma ação que a gente vai fazer, né? Ou precisa de uma verba para... vou pegar uma pessoa específica, fulano lá precisa fazer uma cirurgia, né? É muito importante, não tem, ele é muito carente. Aí a gente pode proporcionar. Ajudamos atletas também, né? Então, tudo depende do momento que vai querer fazer para apoiar, né? O tempo necessário. Perfeito.